Olá, queridos, tudo bem? Muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos para esse estudo bíblico. E eu quero te convidar a mais uma vez estar com o coração aberto para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus acerca da fé, acerca não só dessa palavra, da palavra fé, mas principalmente desse que é dom de Deus, desse que é um fundamento do cristianismo, desse que é um fundamento para as nossas vidas. É interessante que se você procurar no dicionário da língua portuguesa ou em qualquer outro dicionário, você vai ver que a palavra fé, ela tem a sua raiz, no latim. Então, na etimologia da palavra fé, você vai encontrar lá no latim a expressão fide. E fide significa fé. Você vai encontrar essa expressão fide, essa expressão fé, por exemplo, nas 95 teses de Martinho Lutero, quando ele ali pregando na porta do templo mostra através de seus estudos e da sua devoção a Deus que a reforma deveria acontecer principalmente com 5 pilares. Um deles seria sola fide, ou seja, somente a fé. E fé você vai encontrar nos dicionários escrito da seguinte forma: é uma adesão de forma incondicional de uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. É interessante que a forma que se fala nesse texto que eu acabei de ler, onde você vai encontrar, por exemplo, na Wikipédia, vai dizer que a pessoa torna uma hipótese verdadeira, sem nenhum tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Exatamente, a fé é isso. E é isso que nos conduz através do cristianismo. E outra coisa que é importante observar é que se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia Sagrada, se você crê na historicidade bíblica, se você crê na história como um todo, você vai ver que Jesus está fazendo parte dessa história. Você vai ver que Jesus faz parte da historicidade bíblica, e você vai ver que Jesus existiu, e você vai perceber que Jesus vive e reina para sempre, e que Jesus está vivo. Se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar as ossadas de Jesus. Assim como tantos outros líderes religiosos, você vai encontrar as ossadas deles lá, você não vai encontrar as ossadas de Jesus no seu túmulo. Isso, pela fé, me faz crer que Jesus vive e reina para sempre, que ele ascendeu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o Evangelho de Cristo me mostra isso. O Evangelho, a palavra de Deus, me mostra isso. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 1, 16 e 17, que vai corroborar isso que nós estamos falando. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Isso é Paulo falando aos romanos, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego. Ou seja, Deus escolhe a nação judia para começar ali o seu plano de salvação, para começar ali o seu projeto de salvação. E ele continua dizendo no versículo 17, diz assim: porque nele a justiça de Deus, olha só, porque nele a justiça de Deus se descobre de fé em fé. Então, como está escrito, continua dizendo aqui, mas o justo viverá pela fé. Quando nós entendemos que a fé produz em nós um sentimento de justiça e de transformação, essa palavra ela vem aos nossos corações de forma muito intensa. Por quê? Porque não é por causa da justiça que eu vou viver pela fé. Não é por ser justo que eu vivo pela fé. Não, eu vivo pela fé e isso produz justiça em mim. Isso produz transformação de vida em mim, transformação interior, transformação de caráter. Eu sempre falo com relação ao temperamento das pessoas e cito Pedro. Pedro era um cara temperamental, rude, por natureza.
mas ele se permite ser transformado pelo caráter de Cristo a partir do momento que Cristo entra na vida dele. Mas a fé, né, inabalável produz isso em nós, né? Porque faz com que a gente venha a crer de maneira incondicional na justificação de Deus sobre as nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo escreve nesses versículos aos Romanos, tanto no versículo 16, tanto no versículo 17 de Romanos 1. E isso serve para nós nesse momento. Isso serve para que, nesse momento onde nós estamos passando por um tempo de dificuldade, de isolamento, mostrar que a fé pode romper as barreiras, né, de uma simples crença, pode romper as barreiras daquilo que eu imagino, porque a fé não é imaginação, a fé é dom de Deus. Nós temos falado isso desde o primeiro vídeo, né, que esse dom que transforma cada um de nós, e de fé em fé, a justiça de Deus, ela é mostrada a nós, através do Evangelho de Cristo. E não tem como nós ignorarmos o poder da fé, ignorarmos o poder desse dom de Deus, porque ele faz com que a gente entenda através da confiança, onde nós acabamos de ler, né, no dicionário bíblico ou no dicionário universal ou até mesmo na Wikipédia, que a confiança é quem faz a diferença. Eu não preciso, né, de qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação para entender o que esse processo da fé faz na minha vida ou na sua vida. A fé transformou a minha vida. A fé em Cristo transformou a vida de tantas outras pessoas. A fé transformou, por exemplo, Lutero e fez ele buscar uma nova linguagem para que, na verdade, não uma nova linguagem, mas a verdade bíblica numa nova linguagem de expressar essa palavra para o povo. E somente a fé, sendo um dos pilares da reforma protestante, faz com que a gente entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, como nós vimos no vídeo anterior. Sem fé, nós não conseguimos crer de maneira incondicional, porque as condições em que nós vivemos faz com que nós tenhamos dúvida. Nós precisamos ter a fé que impulsionou Jó, por exemplo. A fé que faz Jó ouvir a mulher dele amaldiçoa esse Deus e morre, e mesmo assim ele continuar entendendo que aquele processo que ele estava passando era algo de Deus na vida dele. Tanto é que no fim do livro de Jó, você vai perceber que Deus restitui Jó até mais do que aquilo que ele perdeu. Mas mesmo o diabo tendo tocado, né, nos bens, na família, tendo tocado na saúde de Jó, no corpo de Jó, ele não pôde tocar na vida de Jó, porque isso Deus não permitiu. Agora, o que me faz crer nessa história? O que me faz crer nesse relato bíblico? A fé. Simplesmente a fé. A fé fez, por exemplo, Josué crer que ele poderia ir mais longe, né? Porque eu não estou falando de dar crédito, como falei no vídeo anterior. Não é dar crédito a Deus, dizer só porque Deus disse que estaria com ele assim como estava com Moisés. Não, ele teve fé. Como que você atravessa um mar vermelho e depois disso você não tem fé para atravessar o Rio Jordão, né? Somente a fé impulsiona o cristão a ir cada vez mais longe. E sola fide, um dos pilares da reforma protestante, mostra que somente a fé, né, pode nos levar ainda mais longe, né, como nós precisamos e devemos ir. Deus abençoe, até amanhã com o próximo vídeo do nosso estudo bíblico, e eu quero mais uma vez, te encorajar a viver essa fé que é inabalável na minha e na sua vida. Deus abençoe e até amanhã.